Bom, vamos falar sobre as invasões germânicas neste vídeo. Antes de falarmos exatamente e diretamente sobre as invasões, vamos começar falando sobre quem eram os invasores, o povo germano. Antes de começarmos, vou dar uma curiosidade aqui para vocês de que os romanos e os gregos se referiam aos germanos como bárbaros, que para quem não sabe, esse termo era utilizado para se referir a seres primitivos ou seres inferiores. Ou seja, tanto os gregos como os romanos consideravam os germanos totalmente abaixo deles, certo? Tanto é que existe uma tribo chamada os vikings. E viking todo mundo já remete a um povo sem tecnologia e tudo mais. O povo germano habitava o norte da Europa, que hoje se constitui países como a França, a Alemanha, a Áustria, Bélgica, Dinamarca e outros países como Suécia, Noruega, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido. Os germânicos tinham diversas tribos. Eu falei de uma delas que eram os vikings, porém existem muitas outras, mas existem outras tribos, como os alanos, os alamanos, bávaros, francos, frísios, lombardos, normandos, ostrógodos, saxões, suevos, vândalos e os vikings que eu já falei, certo? Apesar de terem diversas tribos, essas tribos compartilhavam muitas características culturais semelhantes. Uma delas era um idioma, ou seja, todas as tribos germânicas possuíam um idioma semelhante ou o mesmo. E uma dessas semelhanças culturais também pode ser dita sobre a religião, que a gente vai entrar mais profundamente, que a gente vai se aprofundar mais daqui a pouco. Falando agora da organização social do povo germano, vamos falar sobre como era dividido o trabalho. O trabalho era dividido por sexo, entre homem e mulher. As mulheres eram encarregadas do trabalho no campo, na casa e por tecer. Já na parte do trabalho dos homens, os homens eram encarregados de cuidar do pastoreio, da caça e da guerra. E na guerra é uma das atividades mais frequentes entre eles, porque era uma atividade muito constante, pois as tribos viviam guerreando entre si, certo? Apesar da divisão de trabalho entre sexo, as mulheres ocupavam um lugar especial dentro da hierarquia, pois diversas dessas mulheres eram sacerdotisas, curandeiras, videntes e parteiras. Politicamente falando, os germânicos não contavam com uma estrutura política fortemente centralizada. A política era meio que dividido entre tribos, que era baseado em estruturas tribais. Ou seja, cada tribo possuía um líder, e esse líder representava a sua tribo. E um pouquinho depois ali, formaram meio que uma equipe, um grupo que juntava todos os líderes de todas as tribos, formando assim uma assembleia. Cada tribo era liderada por um chefe guerreiro, chamado de Rex ou Duque, escolhido por suas habilidades e lealdade dos guerreiros. Partindo agora para a parte de religião, o povo germano era politeísta, adoravam diversas e diferenciadas divindades que estabeleciam uma mitologia bastante diversificada. Vou estar citando aqui as mais importantes entre o povo germano. Bom, começando por Odin, o deus da guerra, Thor, o deus do trovão, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de Thor ou de Odin, né? Freja, deusa do amor, e Tyr, deus da justiça. Além da crença entre esses deuses, o povo germano também acreditava demais na vida após a morte. Era uma crença comum entre eles, porque para os guerreiros, a morte previa a passagem para um imenso paraíso, chamado de Valhalla. Agora que já conhecemos os nossos invasores, já sabemos o suficiente para entendermos a história, vamos partir para os principais motivos para as invasões dos germanos. Para começarmos, iremos falar sobre quando se iniciou. Bom, as invasões começaram por volta do século III depois de Cristo. Um dos motivos era a pressão que os povos germanos vinham recebendo do Oriente com os avanços dos hunos, povo da Ásia Central liderados por Átila. Os povos hunos vieram saqueando e devastando
todas as tribos que encontravam pelo caminho. Os hunos fizeram com que os germanos adentrassem as fronteiras romanas, agindo também com violência contra os civilizados. Os germânicos que invadiram o Império Romano foram os erulos, os hunos, os vândalos e os visígodos. Claro que tiveram outros, mas esses são os principais. Por volta de 410 d.C., os visígodos alcançaram a cidade de Roma. Um ponto interessante de se destacar era de que os visígodos eram aliados de Roma. Porém, o povo de Roma não contava que os visígodos tinham uma carta na manga e se rebelariam contra Roma, conquistando assim a cidade de Roma. E assim, o líder dos erulos, Odoacro, comandou a invasão e o saque de Roma, destruindo e terminando com o último imperador, Rômulo Augusto, e assim decretando o fim do Império Romano do Ocidente. As invasões germânicas foram um dos principais, se não o principal fator que determinou o fim do Império Romano. Esse evento marcou não só o fim do Império Romano, mas sim o início de uma nova era na Europa. A combinação de pressões internas, econômicas e sociais, juntamente com as invasões, levou à desestabilização de estruturas políticas romanas, resultando no encerramento de um dos maiores, se não o maior, império da história, e assim colocando no final em uma das histórias mais interessantes. E bom, eu vou terminando por aqui, vou fazer igual os visígodos, colocar um ponto final nessa história e encerrar o vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.